Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Para quem não me conhece, eu sou a Milene e no passo a passo de hoje eu vou estar ensinando para vocês a receita deste cropped. A execução dele é bem fácil e simples de ser feita, então espero que vocês gostem. Mas antes, queria lembrar vocês de se inscrever aqui no canal, deixar um gostei no vídeo e um comentário sobre o que vocês acharam dessa receita. Lista de materiais que eu utilizei para confeccionar o meu cropped. A linha utilizada foi a linha AME da Têxtil Piratininga, na cor abacate. Cada novelo vem com 250 metros e o tex é de 516. As agulhas indicadas são da 2,5 a número 3. E para o meu cropped eu utilizei 2 novelos, sendo que do segundo sobrou. As agulhas que eu utilizei foram a 2,5 e a número 3. A 2,5 eu fiz a parte do corpo e a número 3 eu fiz as alças. A gente também vai precisar de tesoura, marcadores e fita métrica para tirar as medidas. Para começarmos o nosso cropped, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é essa parte aqui, que é a parte do corpo do nosso cropped. E essa parte aqui eu já deixei uma videoaula gravada aqui no canal, que eu vou deixar aqui no card, na descrição do vídeo, e também vou fixar um comentário com o link do vídeo onde eu ensino a fazer essa parte aqui. Vocês vão seguir todo o passo a passo do vídeo e depois vocês voltem para este vídeo, que aqui eu vou ensinar para vocês a alça do nosso cropped. Feito então a parte do corpo do nosso cropped, a gente vai vir agora colocando as alças. E para a gente começar a colocação das alças, vocês vão ter que escolher o lado que vai ficar para baixo e o lado que vai ficar para cima, onde vocês vão colocar a alça de vocês. Depois, a gente vai precisar contar os pontos baixos que a gente tem aqui na parte de cima. Então, vocês vão pegar aqui no cantinho do cropped de vocês e vão contando, ó, que aqui eu tenho os 2 pontos baixos, vão vir contando todos os pontos até a outra ponta aqui do cropped, para ver quantos pontos que vocês têm, que no meu aqui eu tenho 130. Vocês vão pegar essa quantidade e vão dividir por 2, que no meu caso deu 65 pontos. Então, eu vim aqui desta ponta do cropped e vim contando 65 pontos. Vim contando, cheguei aqui no 65. E aí, marquei bem aqui, que aqui eu sei que é bem o meio do meu cropped. Então, para cá, eu tenho 65 pontos e para o outro lado, eu também tenho 65 pontos. Coloquei aqui um marcador para mim saber que aqui é o meio do meu cropped e as minhas alças ficarem bem centrais, bem direitinho. Eu vou me guiar, então, aqui pelo meio. Feito, então, a marcação do meio, eu vou vir a partir do ponto desse marcador do meio, contando para os lados e colocar os marcadores, porque aí eu sei que aqui eu vou começar as minhas alças, deste lado e deste lado. E em centímetros aqui no meu, ó, o meu ficou 7 centímetros para cada lado, que deu um total de pontos aqui de 15 pontos para cá e 15 pontos para cá. Eu vim contando deste pontinho até aqui é o meu 15º ponto. E daqui para este lado, deste onde está o marcador para este lado, eu também contei. E aqui no 15º ponto eu marquei aqui, então, com o marcador. E aí aqui no ponto do lado eu vou começar a fazer a minha alça. Fiz já uma das alças no meu cropped e agora a outra eu vou fazer junto com vocês. Pois para fazer a alça, vocês vão repetir tudo que vocês fizeram em uma, vocês vão fazer na outra. Porém, tem um detalhe importante, que isso vocês têm que prestar atenção na hora de começar a alça de vocês, para o ponto ficar certinho, viradinho para cima e não ficar do lado avesso na alça. A única diferença, então, entre as alças
é por onde vocês vão começar ela. A alça do braço esquerdo, a gente começa fazendo as correntes pela parte da frente do corpo. Já a alça do braço direito, a gente começa fazendo as correntes pela parte das costas. Então, essa é a única diferença que vai ter entre as alças. É apenas o lado que vocês vão começar cada uma, como eu comentei com vocês, para o ponto ficar para o lado certo. Então, na minha alça do braço esquerdo, eu inseri a minha linha aqui ao lado, do ponto ao lado onde eu coloquei o marcador, vim fazendo as correntes e prendi a minha alça na parte das costas. E aí, aqui na parte das costas, vocês vão prender com a mesma quantidade de carreiras de diferença. Ó, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Na quinta carreira, eu prendi aqui o meu ponto, a minha alça. Como a alça do braço direito, a gente vai começar pela parte das costas, então eu vou vir aqui na quinta carreira e vou começar a alça com vocês. Agora eu vou mostrar para vocês a quantidade de correntes que a gente tem que colocar na nossa alça para ela dar certo as flores. Na minha alça, eu tenho um total de 58 correntes. Então, para a alça de vocês dar certo, vocês vão ter que ir somando sempre de 12 em 12 pontos e mais 10, que é para dar certinho. Então, se vocês querem uma alça maior, que deste número que eu tenho aqui, que a minha tem 58, vocês vão aumentar mais 12 correntes. Se vocês quiserem uma alça menor, vocês vão diminuir deste número 12 correntes. Então, agora eu vou começar com vocês a minha alça do braço direito. E aí, como aqui a minha do braço esquerdo eu já fiz e eu finalizei aqui, ó, na quinta carreira, contando da parte das costas, ó, 1, 2, 3, 4. Fiz na quinta carreira, eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Coloquei aqui o marcador porque eu vou inserir a minha agulha aqui nesta corrente para iniciar a minha alça. E a minha alça eu vou fazer com a agulha número 3. Então, peguei aqui a linha, vou vir aqui ao lado onde eu coloquei o marcador, no ponto ao lado, vou inserir a minha agulha aqui na corrente, vou pegar o meu fio, vou puxar aqui para formar uma corrente. E aí, esta ponta de fio que sobrou aqui, eu vou ir transpassando entre as correntes que eu vou ir fazendo para ficar o fio firme e eu não precisar dar um nó aqui na ponta. Então, eu vou fazer aqui uma corrente, transpasso aqui o fio. Segunda corrente, vou transpassar novamente o fio. Terceira corrente, e vou ir transpassando até o fio acabar. E aí, eu vou ir fazendo aqui as minhas correntes até ficar com um total de 58 correntes, que é as correntes que eu vou colocar para minha alça. Então, aqui a gente só vai ir fazendo as correntes até chegar à quantidade que vocês precisam, e aí eu volto pra gente colocar a nossa alça aqui na outra ponta. Fiz aqui, então, as minhas 58 correntes. E aí, eu vou cuidar aqui pro meu cordão não ficar torcido, porque agora eu vou vir aqui para frente do cropped, pra gente poder colocar a nossa alça. E aí, a gente vai colocar, lembrando que aqui tá o meio, que tá o marcador, e aqui tá o outro marcador, que é onde a gente vai colocar a nossa alça, e eu vou vir no ponto do lado. Então, eu vou pegar aqui a minha agulha e vou colocar ela aqui na corrente ao lado onde eu coloquei o marcador. Vou transpassar ela aqui e este fio aqui, eu vou pegar para poder puxar ele aqui para dentro, ó, pra gente poder fazer ali um ponto
baixo, ó. Fiz ali o meu ponto baixo e a minha alça ficou presa, então, aqui na parte da frente. Agora, eu vou vir aqui no ponto do lado ali e vou fazer outro ponto baixo. Agora, eu vou virar aqui o meu cropped para mim poder voltar fazendo ponto baixo aqui na corrente. Vou passar esse fio aqui para trás. E agora, então, em cada ponto, em cada corrente que a gente fez, a gente vai colocar um ponto baixo e vai ir trabalhando pelas costas das correntes mesmo. Então, eu vou vir aqui nesta corrente aqui, que é a última corrente que a gente fez, porque aqui é o ponto baixo, então, esta corrente é que eu tenho que fazer. Inserir ali a minha agulha, vou puxar o fio e vou fazer um ponto baixo. Venho no próximo corrente pela parte das costas e vou fazer outro ponto baixo. Então, em cada corrente que a gente tem aqui, a gente vai ir colocando um ponto baixo em cada uma, até chegar lá na parte das costas, onde a gente iniciou as correntes. Então, vocês vão fazendo aí na alça de vocês, em cada corrente que vocês têm, vocês vão colocando um ponto baixo. E aí, a gente vai ter que ficar com um total de 58 pontos baixos. Quando eu chegar lá no final, eu volto com vocês. Chegando aqui ao final, ó, tenho aqui a minha última corrente. Vou fazer aqui o meu último ponto baixo. E aí, para finalizar esta carreira, eu vou vir aqui no ponto ao lado, ó, onde tá. Aqui é onde a gente inseriu e começou as correntes, eu vou vir aqui no ponto ao lado, vou inserir aqui a minha agulha, vou puxar e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou vir na corrente aqui ao lado da onde eu finalizei, vou inserir a minha agulha, vou puxar e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Vou virar aqui o meu trabalho para poder voltar agora trabalhando na alça. E aí, agora que eu já estou pelo lado de fora, e vou vir trabalhando aqui, então, onde a gente fez os pontos baixos na minha alça. E notem que aqui está a parte das costas e aqui, ó, é onde vai ficar o meu braço. Então, é para este lado que eu venho trabalhando. Então, eu vou inserir aqui a minha agulha no meu ponto. E aí, eu vou fazer 2 correntes. Vou contar. Aqui, eu tenho um ponto baixo. Eu venho aqui no segundo ponto baixo da minha alça e eu vou fazer outro ponto baixo nele. Faço mais 2 correntes, pulo um ponto, venho no ponto seguinte e faço um ponto baixo. Faço mais 2 correntes, pulo um ponto, no ponto seguinte eu faço um ponto baixo. E aí, notem que aqui eu fiquei, ó, com 3 argolinhas, que é as que eu tenho os pontos baixos. Então, aqui, ó, as correntes. Então, aqui eu tenho 2 correntes, formou uma argolinha, fiz o ponto baixo, 2 correntes, fiz o ponto baixo, mais 2 correntes. Agora, a gente vai fazer 6 correntes. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Viro aqui a minha alça e vou prender essas correntes aqui neste ponto baixo, o penúltimo ponto baixo que a gente fez, que aqui tá o último. Eu venho aqui no penúltimo, vou inserir a minha agulha, vou puxar e vou fazer outro ponto baixo. Vou fazer 2 correntes e vou prender essas correntes aqui, aonde tá o ponto baixo, fazendo outro ponto baixo. Agora, eu vou virar novamente aqui o meu trabalho.
Vou dar a laçada na minha agulha e eu vou colocar aqui dentro desta argola, eu vou colocar um total de 12 pontos altos. Então, eu vou vir aqui dentro e vou fazer 12 pontos altos. Ó, 1, 2, 3. Vou fazer os meus pontos altos aqui até totalizar 12 pontos altos dentro dessa argola. Fiz, então, o total de 12 pontos altos dentro da argola. Agora, eu vou fazer mais um ponto alto, porém, pegando aqui no meio aqui onde está o ponto baixo e as duas correntes, eu vou inserir a minha agulha aqui para puxar e fazer outro ponto alto. Para finalizar, eu vou contar da minha alça aqui um ponto, no segundo eu venho e fecho aqui com um ponto baixo. Agora, eu vou fazer o total de 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vou virar aqui novamente o meu trabalho. E aí, agora, para finalizar, fazer uma argola, eu vou contar este ponto aqui, ó, 1, 2, 3. E no meio, entre os pontos aqui, entre os pontos altos, novamente, contando, ó, aqui tem um ponto alto, o segundo ponto alto e o terceiro. Só que eu vou prender o fio entre o terceiro e o 4, ó, no meio dos pontos altos, eu vou inserir a minha agulha, vou puxar aqui meu fio e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer mais 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vou contar mais 3 pontos altos, então, aqui, ó, eu tenho um, que aqui já tá o meu ponto baixo ali. E eu tenho que contar desde do quarto ponto alto que eu tenho aqui na argola. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. E vou inserir novamente minha agulha entre o meio dos pontos altos para puxar aqui o meu fio e fazer meu ponto baixo. Faço mais 5 correntes. Vou contar, ó, 1, 2, 3, entre os meio dos pontos aqui eu insiro a minha agulha e faço um ponto baixo. Faço mais 5 correntes, 4, 5. Vou vir aqui, ó, contando 1, 2, 3 e vou inserir aqui o meu ponto entre esses dois pontos e faço um ponto baixo. Aí eu tô com 1, 2, 3, 4 argolas, mas eu preciso ficar com o total de 5 argolas. Então, eu vou fazer aqui mais 5 correntes. E essa última corrente, eu vou prender aqui, ó. Eu tenho um ponto alto aqui. Aqui eu tenho aquelas duas correntes que eu subi. E aqui mais as correntes iniciais lá da primeira carreira que a gente estava fazendo. Então, é aqui que eu vou inserir a minha agulha, ó. Bem ao lado da alça que a gente fez os pontos baixos, eu vou inserir a minha agulha, vou puxar aqui e vou fazer um ponto baixo. E aí, eu fiquei com 5 argolas. Agora, eu vou fazer mais 2 correntes, ó. 1, 2. E vou prender essas correntes aqui no ponto que a gente fez, ó, neste último ponto ali que a gente começou a fazer as carreiras da flor. Eu vou inserir a minha agulha aqui, vou puxar o fio e faço um ponto baixo. Viro aqui o meu trabalho e aí agora aqui dentro desta primeira argola eu vou colocar 4 pontos altos, ó. 1, 2, 3 e 4. Agora, eu faço 2 correntes e aqui dentro desta argola eu faço um ponto baixo.
venho para a próxima argola e vou colocar aqui um ponto baixo. Subo 2 correntes e vou fazer 4 pontos altos aqui. Então, 1, 2, 3 e 4. Faço 2 correntes e faço um ponto baixo aqui ainda dentro desta argola. Agora, eu venho para a próxima argola e faço um ponto baixo. Subo 2 correntes e vou fazer aqui mais 4 pontos altos. Então, 1, 2, 3 e 4. Faço 2 correntes e aqui dentro dessa mesma argola eu faço um ponto baixo. Agora, eu venho para a próxima argola, faço um ponto baixo, subo 2 correntes e dentro desta mesma argola eu vou colocar mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Faço 2 correntes, dentro desta mesma argola eu faço um ponto baixo. Venho para a última argola aqui, insiro, faço um ponto baixo, subo 2 correntes e coloco mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Agora, eu vou dar a laçada na agulha e como esta é a última argola, eu fiz aqui os meus pontos altos, porém, agora eu tenho que fazer mais um ponto alto, porém, eu vou vir pegando aqui entre o ponto baixo que eu fiz desta carreira. Vou inserir a minha agulha ali, ó, no ponto baixo, vou puxar aqui o fio e vou fazer um ponto alto. Para finalizar aqui essa pétala, eu vou contar aqui, ó, da minha alça. Um ponto baixo, no ponto seguinte eu vou inserir a minha agulha, vou puxar e vou fazer um ponto baixo. Então, aqui nós temos a primeira flor da nossa alça. Agora, eu vou iniciar a segunda flor com vocês, e aí, a partir desta segunda flor, vocês vão ir repetindo sempre a mesma coisa até a última flor que a gente vai precisar finalizar. Então, eu fiz ali o meu ponto baixo, agora eu vou fazer 2 correntes, vou contar aqui um ponto, no ponto seguinte eu faço um ponto baixo, faço mais 2 correntes, pulo um ponto, no ponto seguinte eu faço um ponto baixo, faço mais 2 correntes, pulo um ponto, no ponto seguinte eu faço um ponto baixo, faço mais 2 correntes, pulo um ponto, no ponto seguinte eu faço um ponto baixo. E aí, notem que eu fiquei agora, ó, com 1, 2, 3, 4 argolinhas, que é o que a gente precisa para fazer a próxima flor. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para iniciar aqui a outra. Eu vou fazer 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viro aqui para voltar na minha alça e vou prender essas 6 correntes aqui no ponto baixo, fazendo outro ponto baixo. Faço 2 correntes e vou prender essas correntes no próximo ponto baixo que eu tenho aqui. Agora, eu viro o meu trabalho e vou colocar 12 pontos altos dentro dessa argola. Então, eu vou fazer aqui os meus 12 pontos altos dentro dessa argola, vocês vão fazer aí os de vocês e eu volto pra gente continuar. Feito 12 pontos altos dentro da argola, eu vou fazer mais um ponto alto, pegando aqui atrás do ponto baixo que a gente fez. Vou inserir a minha agulha ali atrás do ponto, vou puxar aqui o fio e vou fazer mais um ponto alto. Vou prender aqui, então, esta carreira, vou contar aqui, ó,
uma. Na segunda ponto baixo que eu tenho da minha alça, eu venho aqui e faço um ponto baixo. Agora eu vou fazer as argolas das pétalas. Então, eu vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Viro aqui o meu trabalho e vou prender essas correntes entre o terceiro e o quarto ponto alto. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. E entre o terceiro e quarto ponto alto, eu vou inserir a minha agulha no meio dos pontos, vou puxar aqui o fio e faço um ponto baixo. Faço mais 5 correntes. E agora eu vou contar mais 3 pontos altos, ó. 1, 2, 3. Entre os pontos altos, aqui eu insiro a minha agulha, puxo o fio e faço um ponto baixo. Mais 5 correntes. E vou prender aqui, ó, 1, 2, 3, entre os pontos aqui, eu vou prender e fazer mais um ponto baixo, 5 correntes. Vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, aqui vou inserir a minha agulha e fechar aqui com ponto baixo. Fiquei com 1, 2, 3, 4 argolas, são um total de 5, então faço 1, 2, 3, 4. E aí, eu vou prender essas correntes. Aqui eu tenho um ponto alto, aqui eu tenho as 2 correntes que eu subi, e aqui também mais 2 correntes, e aqui um ponto baixo. Então, aqui nesse ponto, eu vou prender as minhas correntes com um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 2 correntes e vou prender essas correntes aqui nesse ponto baixo do meio que eu tenho aqui, ó. E faço outro ponto baixo. Vou virar aqui o meu trabalho para começar a trabalhar nas argolas. Porém, essa primeira pétala que a gente vai fazer aqui na argola, a gente já vai prender na pétala da flor do lado que já está concluída. Então, aqui nessa primeira argola, a gente vai fazer 2 pontos altos, ó, 1 e 2. Solto aqui um pouquinho o meu fio, vou vir aqui na pétala da flor do lado que já tá finalizada e eu vou contar os pontos altos. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Neste ponto aqui, no terceiro, eu vou inserir a minha agulha, ó, e vou vir puxando a corrente que eu soltei ali por dentro, ó. E aí, agora eu vou vir, dar a laçada na agulha, vou voltar para a minha pétala na argola aqui e vou fazer mais 2 pontos altos. Então, 1, 2. E agora eu vou seguir trabalhando as minhas pétalas exatamente como a gente fez essa daqui. Faço 2 correntes e aqui ainda dentro dessa argola faço um ponto baixo. Venho para a próxima argola, faço um ponto baixo, subo 2 correntes e faço 4 pontos altos dentro da argola. A gente vai repetir essa última carreira exatamente igual o que a gente fez nessa aqui. Então, tem 1, 2, 3, 4 pontos altos, faço 2 correntes e faço um ponto baixo aqui. Para vir para a próxima argola, é só vocês ir repetindo o desenho das pétalas até esta última pétala aqui. Chegando aqui na última pétala, eu fiz os 4 pontos altos. Vou dar a laçada na agulha e para finalizar aqui a flor, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá na primeira. Vou vir aqui no ponto baixo que eu fiz, vou inserir minha agulha ali entre o ponto, puxar aqui o fio e faço mais um ponto alto. Para finalizar aqui, então, eu conto 1. No segundo, eu venho e faço um ponto baixo. E aí, aqui eu finalizei mais uma pétala. Para as próximas pétalas, vocês vão repetir tudo exatamente igual. Qualquer dúvida, é só vocês voltarem no vídeo, que é a mesma coisa que vocês vão repetir. Só aqui,
nas separações que vocês vão fazer 4 argolinhas, que eu vou iniciar aqui com vocês, depois vocês vão repetir a florzinha de vocês. Então, eu vou fazer aqui 2 correntes, aqui pulo um ponto, no ponto seguinte eu venho e faço um ponto baixo. Fiz aqui uma argola, faço mais 2 correntes, pulo um ponto, no ponto seguinte, faço um ponto baixo, mais 2 correntes, pulo um ponto, no ponto seguinte, faço um ponto baixo. Ó, tenho 1, 2, 3, preciso ficar com 4 argolas, então faço mais 2 correntes, pulo um ponto, no ponto seguinte, eu faço o ponto baixo. E aí, agora vocês vão iniciar a flor de vocês. Vão fazer aí as 6 correntes, vão virar o trabalho de vocês e vão prender aqui no ponto. Então, vocês vão ir agora seguindo no vídeo, fazendo exatamente o que vocês fizeram nessa segunda florzinha, lembrando que vocês têm que fazer a união das pétalas na última carreira. Vocês façam as flores de vocês aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês voltarem aqui nos capítulos onde inicia a flor de vocês. Que lá na última flor eu volto pra gente finalizar a flor, a última flor aqui no nosso cropped aqui na parte da frente. Então, vocês vão fazer as florzinhas de vocês aí na alça de vocês e eu vou fazer as minhas e depois eu volto com vocês. Fiz aqui a minha penúltima flor e aí agora eu vou fazer a última flor. Aqui eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4 argolinhas e ainda sobrou 1, 2, 3, 4 pontos. Então, agora aqui eu vou dar sequência na minha flor e quando eu chegar aqui na última pétala que eu tenho que fazer aqui, eu volto com vocês. Mas eu só queria mostrar para vocês que eu fiz aqui no final, ó, 1, 2, 3, 4 argolinhas e ainda sobrou 4 pontos. E aí, agora eu vou fazer aqui 6 correntes para iniciar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a minha próxima flor. E eu vou fazer aqui, quando eu estiver finalizando a pétala, eu volto com vocês. Chegando aqui na última pétala da última flor, eu fiz ali 4 pontos altos, e aí eu vou fazer o último ponto alto, pegando aqui na corrente não, no ponto baixo ali, né? Faço um ponto alto. E aí, eu teria que emendar a minha pétala aqui no último ponto, porém, para ficar a pétala firme no cropped, eu vou emendar aqui, tá o ponto que a gente começou, na corrente seguinte ali, eu vou puxar, fazer um ponto baixíssimo ali, e aí agora eu vou cortar o meu fio, para depois poder arrematar aqui, então. Fiz o arremate aqui, e aí, então, tá pronta aqui a minha alça. Feita a alça do braço direito, vocês vão fazer a alça do braço esquerdo. Lembrando que vocês têm que começar pela parte da frente, fazendo o mesmo passo a passo que vocês fizeram na alça direita. Vocês vão inserir a agulha na parte da frente e vão depois finalizar lá na parte das costas. E aí, vão voltar, lembrando que vocês têm que voltar trabalhando aqui pela parte que vai ficar o braço para a alça ficar com as flores para o lado certo. E aí, vocês vão voltar fazendo ponto baixo. Depois, o resto é só vocês seguirem fazendo exatamente igual, só tomando cuidado para a flor ficar para o lado de fora do braço aí de vocês. Feito, então, as 2 alças, agora eu vou fazer uma carreira de ponto baixo aqui nessa parte da frente para finalizar o acabamento do nosso cropped. Aqui nessa parte que vai ficar embaixo do braço, eu não irei fazer porque aqui já tem o acabamento. Eu vou fazer realmente só aqui na alça e aí vindo aqui pela parte da frente. Então, eu vou começar trabalhando pontos baixos e vou começar aqui na parte das costas, no canto da parte de cima. Eu vou inserir aqui a minha agulha
no ponto aqui do canto, vou pegar o meu fio, vou puxar aqui e vou fazer uma corrente. E vou ir transpassando esse fio aqui para ele ficar firme na peça, e em cada ponto que eu tenho aqui, eu vou ir fazendo um ponto baixo. Ó, transpassar aqui e vou agora fazendo ponto baixo por cima do fio que sobrou ali, ó. Então, em cada ponto baixo que eu tenho aqui, eu vou ir colocando outro ponto baixo e segurando já o fio que eu tenho, ó. Tô fazendo, então, aqui os pontos baixos, um ponto baixo em cada ponto baixo que eu já tenho, até chegar aqui na alça. Chegando aqui na alça, a gente vai ter as correntes que a gente fez para iniciar a alça. Então, em cada corrente que eu tenho aqui, da parte da alça, eu vou colocar um ponto baixo em cada uma, ó. Cada corrente, então, eu tô colocando um ponto baixo até chegar lá na parte da frente. E aí, aqui vai ser o meu acabamento, então, de pontos baixos. Vocês vão aí também colocando um ponto baixo em cada corrente que vocês têm da alça até chegar lá na frente, que aí eu volto com vocês. Fiz, então, aqui toda a alça de ponto baixo e cheguei aqui na parte da frente. E aí, aqui na parte da frente, eu só vou ir colocando um ponto baixo em cada ponto baixo que eu já tenho aqui, até chegar lá na outra alça, para mim também poder fazer os pontos baixos nas correntes. Então, aqui vocês só vão ir colocando um ponto baixo em cada ponto que vocês já têm. Coloquei aqui, então, os pontos baixos e cheguei na alça novamente, que então, aqui em cada corrente, eu vou ir colocando um ponto baixo em cada corrente da alça, mesmo que a gente fez lá na outra. E aí, eu vou fazer aqui, então, por toda a alça, até chegar lá na parte das costas. Aqui que eu vou chegar, eu vou vir colocando ponto baixo até aqui o canto, que aí eu vou cortar o fio e finalizar. Vim, então, colocando ponto baixo até aqui o canto do cropped, e aí eu vou cortar aqui o fio para arrematar aqui. E aí, todas essas pontinhas de fio que sobrou, vocês vão arrematar e esconder. E assim, então, finalizamos o nosso passo a passo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.